Esta noite eu gostaria de retomar do que nós começamos de manhã, falando a respeito do porquê as pessoas se sentem e se comportam de forma errada. We're called to minister in this world. Nós fomos chamados a ministrar neste mundo. And if we are going to minister in a way that pleases God, E se vamos ministrar de forma que agrade ao Senhor, we must be sure that our ministry is directed by the Word of God. nós temos que nos certificar de que o nosso ministrar é norteado pela palavra de Deus. That we understand people the way God wants us to understand them. Que nós compreendemos as pessoas como Deus quer que nós as compreendamos. Thus far as we have studied this subject, we have mentioned some of the ways that unsaved men explain why people behave and feel badly. E até aqui nós já mencionamos como algumas pessoas não tementes a Deus explicam por que as pessoas se sentem como se sentem e se comportam da forma errada como se comportam. Some would explain this bad behavior on the basis of victimization. Alguns explicam esse mau comportamento com a ideia de se sentirem vítimas. Many would say that people behave badly because they have a bad self-image. Alguns dizem que as pessoas se comportam de forma errada porque têm uma autoimagem muito inferior. They have a lack of self-love. Têm falta de amor próprio. Many would say, well, they behave badly because they have bad genes. Alguns dizem elas se comportam dessa forma errada porque têm uma herança negativa, genes errados. Or they have some kind of disease, Ou possuem algum tipo de doença, a sexual disease, uma doença sexual, a gambling disease. uma doença de quem quer estar o tempo todo jogando. Many would say that people behave badly because they have been deprived. Alguns dizem que as pessoas se comportam mal porque elas foram desprovidas de algo. Or because they have been poorly educated. Ou porque receberam uma instrução que não foi a melhor. And so they would suggest that the answer to the bad behavior is more education. Então eles respondem ao problema dizendo que a resposta necessária é uma educação de qualidades melhor. Now this morning we said that God's explanation of why people behave badly is quite different from any of these explanations. E já nesta manhã nós dissemos que a resposta de Deus a essa problemática é bem diferente a todas essas que foram mencionadas. Isaiah 55 and verse 8 says that his thoughts are not our thoughts. Isaías 55:8 diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. For as high as the heavens are above the earth, so are his thoughts above our ways. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos. Now, we have looked at 1 Corinthians chapter 10 verses 1 through 14, where we have a description of the bad behavior of the Israelites. Nós lemos 1 Coríntios 10, onde dos versículos de 1 a 14 nós temos uma descrição do mau comportamento dos israelitas. The Israelites acted immorally. Os israelitas agiram com imoralidade. They grumbled and complained. Eles resmungaram e reclamaram. They put God to the test. Eles colocaram Deus à prova. And God does not excuse their bad behavior on the basis of their past experience or present experience. E Deus não desculpa o comportamento deles com base em experiências negativas do passado ou do presente. We further looked at the example of Jesus and Paul. Nós observamos também os exemplos de Jesus e de Paulo. They were horribly mistreated, and yet they did not respond with bad behavior. Foram terrivelmente maltratados e mesmo assim eles não reagiram tendo um comportamento negativo ou errado. And then we began to look at some clear statements of Scripture where God explains the real source or cause of our bad behavior. E aí nós começamos a olhar para umas afirmativas muito claras da palavra de Deus acerca da verdadeira fonte de nosso comportamento errado. Jesus clearly says in Mark chapter 7 that bad behavior, bad thoughts come out of our hearts. Jesus diz claramente em Marcos 7 que um comportamento errado, palavras erradas vêm de um coração que está errado. Luke chapter 6 says if the fruit is bad, the problem is not with the fruit, the problem is with the tree. Lucas 6 diz que se o fruto está ruim, o problema não está no fruto, mas está na árvore que produziu o fruto.
James chapter 1 says that if we are enticed and carried away into sin, it's because of our own lusts. Tiago capítulo 1 diz que se nós somos atraídos e seduzidos pela nossa cobiça, o problema está na nossa cobiça e não em outra coisa. There's something wrong on the inside. Existe alguma coisa errada aqui por dentro. In James chapter 4, we saw that the scripture says if you're fighting and quarreling with people, em Tiago capítulo 4 nós vimos que as escrituras dizem que se nós estamos discutindo, tendo contendas com as pessoas, these fights and quarrels are the result of your pleasures which are waging war inside of you. essas brigas, essas contendas são resultantes daquelas coisas interiores que nos motivam, porque elas lutam dentro de nós e nos levam nesse rumo. Now, it's important for us to understand what the Bible says about the real source of our problems. É muito importante, portanto, nós entendemos o que a Bíblia mostra como sendo a verdadeira fonte para os nossos problemas e o nosso comportamento errado. Because you cannot really solve a problem until you have rightly diagnosed the problem. Porque não há como se corrigir um problema de forma correta antes de haver diagnosticado esse problema igualmente de forma correta. You cannot solve a problem biblically until you've identified the problem biblically. Não há como se resolver um problema de forma bíblica até havermos diagnosticado o problema de forma bíblica. The way you define a problem points to the solution to the problem. A forma que você define um problema aponta para o rumo da solução que você vai dar para o problema. If your interpretation of why people behave the way they behave is unbiblical, se a sua interpretação do porquê as pessoas se comportam como se comportam for uma interpretação não bíblica, the solution you provide to it will also be unbiblical. a solução que você vai oferecer a essas mesmas pessoas também será não bíblica. Biblical diagnoses point to biblical solutions. O diagnóstico bíblico aponta para uma solução bíblica. And unbiblical diagnoses point to unbiblical solutions. E uma diagnose não bíblica aponta para uma solução não bíblica. Now, tonight I want to direct your attention to a few more clear statements of Scripture which identify the real cause of our bad behavior. E eu gostaria de voltar a atenção dos irmãos nesta noite para alguns outros textos da palavra que apontam para a fonte do nosso comportamento errado. And then I want to go on to answer 3 questions that will help you to know how to minister to people or to yourself when bad behavior occurs. E aí eu quero tratar de 3 perguntas que vão ajudar você a ajudar os outros ou a você mesmo quando existe um mau comportamento neles ou em você. I want you to turn with me in your Bibles to Romans chapter 1, verses 28 through 31. Eu peço que vocês abram suas Bíblias comigo em Romanos capítulo 1, versículos 28 a 31. 28 ou 18? 28. Ok. 28 a 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Verse 28 says that God gave them over to a depraved mind. O texto no versículo 28 diz que Deus os entregou uma disposição mental reprovável. And because they have a depraved mind, they do the things which are improper. E por terem essa disposição mental reprovável, eles fazem coisas que são impróprias. He describes some of these things. This is not an exhaustive list, but a suggestive list of bad behavior. Ele descreve aqui alguns dos comportamentos. Isso aqui não é uma lista exaustiva, ele é apenas uma lista de alguns dos comportamentos errados. He speaks of unrighteousness, wickedness, greed, evil. Ele fala de injustiça, malícia, avareza e maldade. He speaks of deceit and murder and envy and malice. Ele fala de engano, de homicídio, de contenda, de malignidade.
But notice he also speaks of gossip. Mas ele também fala de o difamar. He puts gossip right in the same category with murder. Ele coloca o difamar dentro da mesma categoria que ele coloca o homicídio. He includes deceit in the same list with murder and with malice. Ele coloca a inveja ou o engano na mesma categoria que ele coloca malignidade. He talks about envy. Ele fala a respeito da inveja. He talks about slander. Ele fala acerca de caluniar. He talks about insolence and arrogance. Ele fala de insolência, de arrogância. He talks about being boastful. Ele fala acerca de ser soberbo. He talks about being disobedient to parents. Ele fala acerca do ser desobediente aos pais. And so on. E assim por diante. Now, that, my friends, is bad behavior. Meus queridos, isso aqui é mau comportamento. But in the context, why do people behave in that way? Mas no contexto, por que é que as pessoas se portam assim? Well, if you go back in the context, Se você voltar para analisar o contexto, they behave in this way because they have exchanged the truth of God for a lie. eles se comportam assim porque eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira. Because they are worshiping and serving the creature rather than the Creator. Porque eles estão louvando e adorando a criatura e não a Deus, o Criador. Because they are idolaters. Porque são idólatras. They put something or someone else in the place of God. Eles colocam alguma coisa ou alguém ocupando o lugar de Deus. The ultimate question is, who do you worship? A pergunta mais importante é quem você adora e cultua. What do you worship? O que você adora e cultua? God has made us so that we are incurably religious. Deus nos fez de tal forma que nós somos incuravelmente religiosos. And if we do not worship the true God, we will invent a false God. E se nós não adorarmos ao Deus verdadeiro, nós haveremos de inventar um Deus falso. If we worship a false God, the things that are described in verses 29 through 31 occur. E se nós adorarmos um Deus falso, as coisas descritas dos versículos 29 a 31 ocorrerão na nossa vida. If we worship the true God, our behavior will be different. Se adorarmos ao Deus verdadeiro, o nosso comportamento será diferente. So Paul is identifying that the root of bad behavior is false worship. Então Paulo está identificando que a raiz do comportamento errado é a adoração errada. It is idolatry. É a idolatria. That in our hearts we're worshiping a false God. Que no nosso coração nós estamos adorando um Deus falso. We put someone or something else, perhaps our own desires, in the place of God. Nós colocamos alguém ou alguma coisa, quem sabe os nossos desejos, no lugar que é de Deus. Turn with me to Jeremiah chapter 17, verses 5 through 8, as we continue to look at what the Bible says about why people behave badly. Abram comigo em Jeremias 17, versículos 5 a 8, à medida que nós analisamos por que as pessoas se comportam de forma errada. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Now, sometimes when I'm counseling with people, I will turn them to this passage. Às vezes, ao estar aconselhando alguma pessoa, eu abro para essa passagem. I am a biblical counselor. Eu sou um conselheiro bíblico. I believe God is the great psychologist. Eu creio que Deus é o grande psicólogo, who really understands people, que realmente entende as pessoas, who understands why they do what they do. que entende por que essas pessoas fazem o que fazem. And so I turn to this passage and I read it to them. Então eu abro esse texto e leio essa passagem para as pessoas. And I say, now in verse 6, it speaks of a man who is like a bush in the desert. Aí eu digo, no versículo 6 ele fala de um arbusto solitário no deserto.
And we spend a little time describing what it would be like to be a bush in the desert. E nós passamos algum tempo descrevendo o que seria ser um arbusto solitário no deserto. The verse also says that this man will not see prosperity when it comes. O texto também diz que essa pessoa não experimentará a prosperidade quando vier. His life will be barren, A sua vida será seca, fruitless, será estéril, será sem fruto, useless, sem utilidade, worthless in terms of eternal value. sem valor em termos dos valores eternos. And then I talk about the fact that this man will live in stony wastes in the wilderness and describe what that means. Aí eu digo que essa pessoa morará nos lugares secos do deserto, aí eu explico o que isso significa. This man will live in a land of salt without inhabitant. Morará numa terra salgada e inabitável. And then I'll say to the counselee, I'll say to this person, does that in any way describe you? Aí eu pergunto àquele aconselhando, isso que eu estou dizendo de alguma forma descreve a sua vida? Is that what's happening in your marriage? É isso que está acontecendo no seu casamento? Is that what's happening in your family? É isso que está acontecendo na sua família? Is that what's happening in your usefulness? É isso que está acontecendo com a sua utilidade? Are you lonely? Você se sente só? Do you see you're not accomplishing anything worthwhile? Você percebe que não está realizando nada que realmente conta? And they'll say to me many times, yes, that's how I feel. Muitas vezes as pessoas dizem exatamente assim que eu me sinto. That's the way I look at my life. É assim que eu enxergo a minha vida. Well, I say, do you have any idea why that's true of you? Aí eu pergunto, você tem alguma ideia do porquê isso está se aplicando a você? And they say, well, I just don't have opportunities, or people aren't treating me properly, or they don't recognize me. Então eles respondem como habitualmente as pessoas respondem: as pessoas não estão me tratando bem, eu não tenho tido chance na vida, me faltam oportunidades. I say, well, will you be willing for me to give you a biblical explanation of why that's true in your life? Aí eu pergunto à pessoa: você estaria disposto ou disposta a que eu lhe mostrasse pela Bíblia qual é a resposta que ela tem para você? I say, let's look at verse 5. Eu disse: olhe para o versículo 5. Verse 5 says that verse 6 is true because of some things that are happening in a person's life. O versículo 5 diz que o versículo 6 é verdade por causa de algo que está acontecendo na vida daquela pessoa. The person is trusting in mankind. A pessoa está confiando na humanidade. Men are at the center of his life. O ser humano está no centro da vida dessa pessoa. He's more concerned about impressing people than he is about pleasing God. Ele está mais preocupado em impressionar as pessoas do que em agradar a Deus. He's trusting in others for his security, Ele confia nos outros quanto à sua segurança, for his sufficiency, para a sua suficiência, for his happiness, para a sua alegria, for his joy in life. para o seu regozijo na vida. The mankind in whom he trusts may be other people, A humanidade em quem ele confia talvez sejam algumas pessoas. or the mankind in whom he trusts may be himself. Ou a humanidade em que ele confia talvez seja ele mesmo. Now the Bible says the fear of man does what? It brings a snare. A Bíblia diz que o temor do homem nos engana. When you have yourself or other people at the center of your lives, frequently and consistently looking to yourself and looking to other people, you are trusting in mankind. Quando você olha para os outros, olha para si mesmo em termos da solução das situações, da busca de resolução de problemas com constância, você está com seus olhos na humanidade. When you get your strength from your wife or from other people, you are trusting in mankind. Quando você busca a sua força na sua esposa ou em amigos, você está confiando na humanidade. When you put your trust in your congregation and receive your happiness from your congregation, you are trusting in mankind. Quando você confia na sua congregação, quando você recebe a sua alegria através da sua congregação, você está confiando na humanidade. When you are lifted up, when others pat you on the back because of your preaching, and are discouraged and distressed when they don't give you the approval that you want, you are trusting in mankind. Se você está deixando-se massagear no ego quando as pessoas elogiam a sua pregação, ou você se deprime porque ninguém diz nada bom acerca da sua pregação, você está confiando na humanidade. And verse 5 says that when you do that, your heart
Look at the word heart. That's what we've been talking about. Your heart has turned away from the Lord. E veja que o versículo 5 diz que quando você faz isso, o seu coração, e repare bem que a palavra que está aqui é coração, nós temos falado sobre o coração, ele se aparta do Senhor. And then having exposited and explained that to them, I move on to verse 8. And I say in verse 8, we have a description of another kind of person. Então, uma vez tendo descrito isso para a pessoa, apresentado isso para a pessoa, eu vou para o versículo 8 e eu digo, olha, aqui no versículo 8 nós temos um outro tipo de pessoa. This kind of person is like a tree that is planted by water. Esse é o tipo de pessoa que é semelhante a uma árvore plantada junto às águas, His roots are extended into a stream. cujas raízes se estendem rumo ao ribeiro. It seems like he has an inexhaustible resource. Parece que ele tem recursos inesgotáveis. His leaves are green. As suas folhas são sempre verdes. He's productive. Ele é produtivo. And more than that, he's not anxious in a year of drought. E mais do que isso, numa época de sequidão, ele não fica ansioso. When difficulties come, he doesn't have a nervous breakdown. Quando vem as dificuldades, ele não tem um ataque cardíaco. He doesn't have panic attacks. Ele não tem ataques de pânico. He doesn't go around with a furrowed brow. Ele não fica com as sobrancelhas franzidas o tempo todo de preocupação. He's not constantly anxious. Ele não está constantemente tomado por ansiedade. Even if he's experiencing a year of drought. Mesmo que ele experimente um ano inteiro de seca. Not just a day of drought. Não um dia de seca. Not a week of drought. Não uma semana de seca. Not a month of drought. Não um mês de seca. But a year of drought. Mas um mês, um ano de seca. He doesn't cease to yield fruit. Ele não deixa de dar I fruto. say to him, is that what you want? Aí eu digo para a pessoa, é isso que você quer? What is necessary for a person to have that kind of a life? E o que é necessário para que uma pessoa tenha esse tipo de vida? I say, let's look at verse 7, Eu disse, vamos olhar para o versículo 7. which says, blessed is the man who trusts in the Lord, Que and diz, whose trust is the Lord. bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. You see, he not only trusts in the Lord, Ele não apenas confia no Senhor, his trust is the Lord. a sua esperança, a sua confiança é o próprio Senhor. He's totally God-centered. Ele é totalmente centrado em Deus. He's totally God-conscious. Ele é totalmente consciente de Deus. God is at the center of his life. Deus está no centro da vida dele. His heart is devoted to the O Lord. coração dele inteiramente devotado ao Senhor. The only thing that matters is that God has his way. A única coisa que importa para essa pessoa é que Deus tem a sua forma de fazer as coisas. And he is content with whatever God brings into his life. E ele está contente seja o que Deus trouxer para a sua vida. With however God uses him, whether big or small. Com o que Deus vier a usar, seja grande ou pequeno. He is totally submitted and devoted to the Lord. Ele está totalmente submisso, devotado ao Senhor. So, where is your heart? Onde é que está o seu coração? What is the focus of your heart? Qual é o enfoque do seu coração? Is your heart turned to the Lord? O seu coração está voltado para o Senhor? Or has your heart turned away from the Lord? Ou o seu coração se apartou do Senhor? You see, the reason for bad behavior and bad fruit is a lack of God-centeredness and God-consciousness. A falta de fruto, a sequidão de vida, na verdade, é devida à falta de Deus estar no centro da vida. One more passage that I find very helpful in discovering a biblical understanding of why we behave badly. Mais uma passagem que eu tenho visto que nos ajuda a descobrir por que nós temos nos comportado de forma errada. Is found in Ezekiel chapter 14, verses 1 through 11. Encontra-se em Ezequiel 14, versículos 1 a 11. I would ask you to turn with me in your Bibles to that passage. Por favor, abram em Ezequiel 14, versículos 1 a 11.
Now, we're not going to take the time to read all of these verses, but I'm going to pick out a few things that I want you to see in these verses. Nós não vamos ler todo o texto, mas eu quero destacar algumas coisas nos versículos, por favor, acompanhe. In this particular passage, you have reference to idols at least 5 times. Nessa passagem, referência é feita a ídolos pelo menos 5 vezes. In verse 3, he mentions idols. Versículo 3, ele cita ídolos. Verse 4, he mentions No idols. versículo 4, ele cita ídolos. Verse 5, he mentions idols. No versículo 5, ele cita ídolos. And verse 7, he mentions idols. E no versículo 7, ele cita ídolos. So God is saying here that the problem with my people is that they've got idols. Então Deus está dizendo, o problema do meu povo é que eles têm ídolos. But I want you to notice where the idols are. Mas eu quero que vocês reparem aonde estão esses ídolos. The idols are not set up in a temple. Os ídolos não estão num templo, The idols are in their hearts. os ídolos estão dentro do coração deles. He says in verse 3, No versículo 3 ele diz: these men have set up their idols in their hearts. estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. He says in verse 4 that they have set up idols in their hearts. No versículo 4 ele diz que Israel quer levantar seus ídolos dentro do seu coração. He says in verse 5, I want to lay hold of their hearts. Ele diz no versículo 5 que eles possam apanhar o seu próprio coração. He says in verse 7, they have idols in their hearts. E no versículo 7 ele diz: seus ídolos estão dentro do seu coração. Where are these idols? Onde estão os ídolos? Where have they been set up? Onde é que eles foram levantados? They've been set up in their hearts. Foram levantados dentro do coração deles. And notice, he says in verse 3 and other verses that these idols are right before their faces. E reparem que no versículo 3 e em vários outros eles dizem que esses ídolos estão diante dos olhos deles. Wherever they go, there their idols are. Onde quer que eles estejam, lá estão os ídolos deles. That means they're focusing on their idols. Isso significa que o enfoque deles está nos ídolos. They're looking at their idols. Eles estão olhando para os seus ídolos. Now, notice he says in several of these verses that these idols have become a stumbling block to them. E repare que em vários desses versículos ele diz que esses ídolos se tornaram pedra de tropeço para He eles. says that in verse 3, verse 4, and then again in verse 7. Ele diz isso no versículo 3, no versículo 4 e repete no versículo 7. You see, externally they were going through the motions of worshiping God. Externamente eles estavam fazendo tudo que era comum na adoração a Deus. They probably went to the house of worship regularly. Provavelmente eles iam à casa de adoração com certa frequência. They claimed to be the people of God. Eles reivindicavam ser o povo de Deus. But that they were going through the external motions of worshiping God. Mas eles estavam fazendo só o que é exterior nesse culto a Deus. In reality, they had idols that were set up in their hearts. Mas na verdade eles tinham ídolos que tinham sido levantados dentro dos seus corações. And these idols were controlling them and directing them. E esses ídolos é o que estava dirigindo a vida deles, é o que estava controlando a vida deles. You see, the problem was idolatry in the heart. O problema era idolatria no coração. Now, in 1 Corinthians chapter 10, I called your attention to that earlier, I bring you back to that again. 1 Corinthians chapter 10, verses 6 and 7. Em 1 Coríntios 10, eu já chamei a atenção dos irmãos para essa passagem antes, mas eu quero voltar a ela. Os versículos 6 e 7 de 1 Coríntios 10. God says in reference to the Israelites, Deus diz com relação aos israelitas: these things happened as examples for us, estas coisas se tornaram exemplos para nós, that we should not crave evil things, a fim de que não cobicemos as coisas más, as they also crave, como eles cobiçaram. and do not be idolaters. Não vos façais, pois, idólatras. God says they were idolaters. Deus diz que eles eram idólatras. Where were the idols they were worshiping out in the wilderness? Onde é que estavam os ídolos que eles cultuavam em pleno deserto? They were idols in their hearts. Eram ídolos que estavam no coração. There were no literal idols out there except the idol that
Aaron made in Exodus 32. Não havia ídolos no deserto, exceto aquele ídolo que Arão fez ali em Êxodo 32. What were their idols? Quais eram os ídolos deles? Who were they worshiping? Quem eles estavam adorando? What was controlling them? O que estava controlando a vida deles? What did they really want? O que é que eles realmente queriam? Well, it says they crave. That's a strong desire. O texto aqui diz que eles queriam muito forte, cobiçavam They craved evil things. coisas más. And their strong desires became idols to them. E os desejos tão fortes que eles possuíam acabaram se tornando ídolos para eles. If those strong desires were satisfied, they were happy. Se esses desejos fortes fossem satisfeitos, isso significava alegria para eles. Satisfying themselves was the most important thing in their lives. Se satisfazerem, se autossatisfazerem era a coisa mais importante para a vida deles. And when they didn't get what they wanted, they were miserable. E quando eles não conseguiam o que queriam, eles se sentiam mal. And that made them idolaters. E isso fez com que se tornassem idólatras. Now in the same passage in 1 Corinthians chapter 10, Na mesma at verse 14, Paul says, therefore, well, previous to that he says, these things happened to them as an example, and they were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come. That's verse 11. No versículo 11 ele diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa e de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. What happened to them and what they did was an example to us. O que aconteceu com eles, o que eles fizeram foi um exemplo para nós. Now in verse 14, Paul draws his conclusion. No versículo 14, Paulo faz o seu fecho, a sua conclusão. He says, therefore, my beloved, flee from idolatry. Ele diz: portanto, meus amados, versículo 14, fugi da idolatria. These were professing people of God. Este aqui era o povo que professava crer em Deus. And yet Paul understands that even believers at times may be guilty of idolatry. E Paulo ainda assim reconhece que mesmo aqueles que creem no Senhor, de tempos em tempos podem ser idólatras. What kind of Que idolatry? tipo de idolatria? Primarily idolatry in our hearts, Primordialmente a idolatria dentro do nosso coração, where we allow our desires to rule us. onde nós permitimos que os nossos desejos nos dirijam, nos rejam. Our goals and aspirations to be the most important thing. Quando nós permitimos que os nossos alvos, as nossas aspirações sejam a coisa mais importante da vida. And when these desires are not satisfied, we grumble. E quando esses desejos não são satisfeitos, nós resmungamos. We express bad behavior. Nós traduzimos isso expressando um comportamento errado. Now you know from a study of the Old Testament that God's Old Testament people were constantly being tempted with idolatry. Vocês sabem pelo estudo do Antigo Testamento que o povo de Deus estava constantemente sendo tentado pela idolatria. Some of it was literal idolatry, Algumas dessas experiências era idolatria literal, where they worshiped Baal quando eles cultuaram a Baal and tried to serve God at the same time. e ao mesmo tempo tentaram servir a Deus. Much of it, though, was heart idolatry, as we saw in Ezekiel 14. Mas muito dessa idolatria era idolatria do coração, como nós vimos em Ezequiel 14. They would be delivered from idolatry and then they would slip back into it again. Eles eram libertados da idolatria e logo eles escorregavam na idolatria de novo. Well, is idolatry merely something that happened to God's Old Testament people? Será que a idolatria é alguma coisa que aconteceu apenas para o povo de Deus no Antigo Testamento? Not on your life. De jeito nenhum. Paul says in the New Testament, 1 Corinthians 10:14, wherefore, my beloved, flee from idolatry. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10:14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Because it's possible for even professing Christians to slip into idolatry. Porque é possível até para um crente professo escorregar para a idolatria. He writes to the Ephesians in Ephesians 5 and verse 5. Ele escreve aos Efésios em Efésios capítulo 5, verso 5. And he mentions the subject of idolatry. E ele menciona ali o assunto da idolatria.
Again in Colossians 3, Paul warns the Colossians about idolatry. Mais uma vez em Colossenses 3, Paulo alerta os colossenses acerca da idolatria. And in 1 John chapter 5 verse 21 at the end of the epistle, E em 1 João 5:21, ao final da sua epístola, the last thing John says to these believers is, a última coisa que João diz para esses crentes da sua primeira epístola é o seguinte: little children, guard yourselves from idols. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. We set up idols in our hearts. Nós levantamos ídolos no nosso coração. Now that brings us to three questions. Então isso nos traz as três perguntas. And those three questions are, first of all, how can you know when you or someone you're counseling or ministering to is guilty of heart idolatry? A primeira delas é: como é que eu posso saber quando eu ou como alguém que eu estou aconselhando é culpado de idolatria? We're going to do a biblical diagnosis of the problem. Nós vamos fazer um diagnóstico bíblico do problema. People are guilty of idolatry whenever their desires are more important to them than God's desires and God's approval. As pessoas são culpadas de idolatria quando os seus desejos são maiores do que os desejos de Deus e a aprovação de Deus no seu coração. We are guilty of idolatry when we desire something or someone that God doesn't want us to have. Nós somos culpados de idolatria quando desejamos alguém ou alguma coisa que Deus não tenciona para nós. God indicates He doesn't want us to have it, but we want it even though God doesn't want us to have it. Deus indica que Ele não quer que nós tenhamos aquilo ou aquela pessoa, mas ainda assim nós queremos ter aquilo ou aquela pessoa, mesmo que Deus não queira. We are guilty of idolatry whenever we want something that is legitimate, but are willing to be ungodly to get it. Nós cometemos a idolatria ou somos vítimas de idolatria quando nós queremos alguma coisa que Deus quer, mas nós obtemos isso de uma forma não temente a Deus. The thing in and of itself may be legitimate. Quem sabe aquela coisa em si seja legítima, but I'm willing to do something that is unbiblical to get it. Mas eu estou disposto a fazer alguma coisa não bíblica para obter aquilo. When that happens, I'm an idolater. Quando isso acontece, eu sou um idólatra. We are guilty of idolatry when we respond in an ungodly way when we don't get what we want. Nós somos idólatras quando nós reagimos de uma forma não temente a Deus, quando nós não recebemos o que queremos. We want something, we don't get it, so we get angry. Nós queremos alguma coisa e não obtemos aquilo, então nós ficamos irados. We're not willing to trust God. Nós não estamos dispostos a confiar em Deus. That if He wants us to have it, He'll give it to us. No sentido que se Ele quiser que tenhamos, Ele vai dar para nós. We are guilty of idolatry when we try to force people to give us what we want by ungodly words or actions. Nós somos culpados de idolatria quando nós forçamos as pessoas a nos darem aquilo que nós queremos através de palavras não tementes a Deus e de ações que não têm nada a ver com Deus. Never mind that God said that our speech should always be wholesome. Nós não nos importamos com o fato que Deus disse que o nosso palavreado deveria ser sempre correto, são. Never mind that God said that in all of our speech we should be edifying other people. Nós não damos bola para o fato de que Deus disse que a nossa fala sempre deveria ser edificante para com os outros. That in all of our speech we are to be ministering to other people. Que nós deveríamos em tudo que falamos estar ministrando as pessoas. We want something badly, and so we club people, we beat people, we threaten people, we push people, we criticize people in an attempt to get them to give us what we want. Então, quando nós queremos as coisas, nós passamos por cima das pessoas, nós machucamos as pessoas, nós falamos mal das pessoas, nós as maltratamos de tudo quanto é forma, só para nós obtermos o que queremos. We want others to think well of us, and so we gossip and slander other people. Nós queremos que os outros nos tenham em alta conta, então nós fofocamos e falamos mentira acerca dos outros. In order to make others think well of us and less of others. Para que as pessoas pensem alto de nós e baixo dos outros. That, my friends, is idolatry. Meus queridos, isso é idolatria. We are idolaters
whenever we use an ungodly standard or rule to justify our ungodly attitudes, thoughts, desires, words, actions, or reactions. Nós somos idólatras quando nós justificamos um padrão ou uma regra que não é piedosa. Quando usamos essa regra não piedosa para justificar um comportamento, uma atitude, um desejo, palavras ou ações também não piedosas. If others, for example, are lying and cheating, well, then it must be all right for me to lie. If they lied about me, it's right for me to lie about them. Se os outros estão mentindo ao meu respeito, então tudo bem, eu vou mentir a respeito deles também. It's right for me to steal small things because no one would ever know I stole them. Não tem problema em eu roubar pequenas coisas, porque ninguém vai descobrir que eu roubei essas pequenas coisas. And after all, everybody else is doing it. E afinal de contas, todos fazem isso. When we do anything like that, we are idolaters. Quando fazemos alguma coisa semelhante a essa, nós somos idólatras. Because we are substituting God's standard with the world's standard. Porque nós estamos substituindo o padrão de Deus pelo padrão do mundo. We are guilty of idolatry when we use unbiblical convictions to justify ungodly attitudes or actions. Nós estamos sendo idólatras quando nós justificamos convicções não bíblicas através de atitudes, pensamentos, sentimentos, palavras ou ações não bíblicos. Be honest, my friends, this is a temptation to all of us at times. Meu querido irmão, seja honesto, essa é uma tentação que todos nós enfrentamos. I've heard hundreds of people in my counseling room use excuses to justify their ungodly attitudes. Eu já ouvi centenas de pessoas na minha sala de aconselhamento usando desculpas para justificar seu comportamento não piedoso. I've had people give as justification or for divorce something like this. Já houve pessoas que chegaram para mim para justificar o seu divórcio e disseram o seguinte: Since God wants me to be happy, it's all right for me to get a divorce. God wouldn't want me to be miserable. já que Deus quer que eu seja feliz, não tem problema eu ter divórcio. Deus não quer que eu seja uma pessoa de cara fechada o tempo todo. God wants me to be happy, so it's okay for me to manipulate my wife or manipulate my husband to get my own way. Deus quer que eu seja feliz, então não tem problema eu manipular minha esposa, meu marido, só para eu conseguir aquilo que eu quero. Since God always forgives and I'm saved by grace, little sins aren't serious. Já que Deus sempre perdoa e eu sou salvo pela graça, os pecadinhos não tem problema não. I know what I'm doing is wrong, but God will forgive. Eu sei que o que eu estou fazendo está errado, mas no fim Deus vai perdoar. Since God wants me in the ministry, or God wants me to be married, or God wants me to be respected, it's all right for me to do thus and such. Já que Deus me quer no ministério, Deus quer que eu case, ou Deus quer que eu seja respeitado, não tem problema eu fazer isso e mais aquilo. Even though the thus and such does not match up with the Word of God. Embora o isso e o aquilo não se encaixem na palavra de Deus. My friends, that's idolatry. Meus irmãos, isso é idolatria. Now, the first question is, how can you know when you or someone else are guilty of idolatry? Então a primeira pergunta é: como é que nós sabemos quando nós ou alguém é culpado de idolatria no coração? You see, you've got to rightly diagnose the problem. Você precisa diagnosticar o problema de forma correta. Secondly, Segundo lugar, what are some of the idols that men set up in their hearts? quais são alguns ídolos que os homens levantam no seu coração? Well, I would direct your attention to 1 John chapter 2, verses 15 through 17. Eu gostaria de dirigir a sua atenção para 1 João 2, 15 a 17. This passage says, Esse texto diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. now this passage is dealing with the issue of motivation. Essa passagem trata da questão da motivação. It's dealing with what motivates you. Ela trata daquilo que lhe motiva. And it tells us that basically there are two motivations. E ela diz que basicamente há dois tipos de motivação. You are either motivated by the love of the world, Ou você é motivado pelo amor do mundo, or you are motivated by the love of the Father. ou você é motivado pelo amor do Pai.
What motivates you is your love for the world. O que motiva você é o seu amor pelo mundo. Or what motivates you is your love for the Father. Ou o que motiva você é seu amor pelo Pai. Now, how does this matter of the love of the world break down in actual experience? Como é que essa questão do amor do mundo se subdivide na experiência prática? What does it mean to be motivated by the love of the world? O que significa ser motivado pelo amor do mundo? Well, John tells us that to be motivated by the love of the world means you're motivated by the lust of your eyes. João diz para nós que ser motivado pelo amor do mundo significa ser motivado pela concupiscência dos olhos. Whenever you and I are motivated by the lust of our eyes, we are being motivated by the love of the world. Quando nós somos motivados pela concupiscência dos nossos olhos, nós estamos sendo motivados pela concupiscência, pelo amor do mundo. And what does it mean to be motivated by the lust of the eyes? E o que significa ser motivado pela concupiscência dos olhos? Well, in brief, it means you see something and you want it and you must have it. Em suma, significa você vê alguma coisa, você quer aquilo e você vai ter que ter aquilo. You're happy if you get it. Você vai ficar feliz se obtiver aquilo. You're miserable if you don't get Mas it. você vai se sentir terrível se não obtiver aquilo. You're angry or anxious if you don't get it. Você vai ficar irado ou cheio de ansiedade se não obtiver aquilo. You're peaceful and joyful if you do get it. Mas você vai se sentir em paz e cheio de alegria se obtiver aquilo. You think you're really something if you have possessions. Você acha que você é realmente alguém se você tem posses. The best of clothes, As melhores roupas. a nice home. Uma casa bonita. That's what you live for. É por isso que você vive. That's one of the aspects of the love of the world. Another is Um the outro- lust, Esse é um dos aspectos do amor do mundo. O outro é the lust of the flesh. a concupiscência da carne. To be motivated by the love of the world means you're motivated by the lust of the flesh. Ser motivado pelo amor do mundo significa ser motivado pela concupiscência da carne. It means you make a God out of your appetite. Isso significa fazer dos seus apetites um Deus. Instead of being in control of your appetites, they control you. Em vez de você controlar seus apetites, eles é que lhe controlam. Instead of being in control of your desires, they become the ruler in your life. Em vez de você controlar os seus desejos, eles acabam reinando sobre a sua vida. You're happy if they're fulfilled. Você está feliz se eles são preenchidos. You're miserable if they're not fulfilled. Você se sente mal se você não consegue realizá-los. If someone treats you in the way that you want to be treated, you're happy. Se alguém lhe trata como você gostaria de ser tratado, você está feliz. And then he tells us in 1 John that to be motivated by the love of the world means that you're motivated by the pride of life. E ele também nos diz que ser motivado pelo amor ao mundo significa ser motivado pela soberba da vida. And what does it mean to be motivated by the pride of life? E o que significa ser motivado pela soberba da vida? It means you make a God out of success. Isso significa que você faz do sucesso um Deus. You make a God out of approval of people. Você faz da aprovação das pessoas um Deus. You make a God out of acceptance by people. Você faz da aceitação das pessoas um Deus. You make a God out of respect. Você faz do respeito um Deus. You make a God out of being in control. Você faz do estar no controle um Deus. You're happy if you're in control. Você está feliz se você tem o controle nas mãos. You're miserable if the situation is out of control. Mas você se sente mal se você tem uma situação que foge ao seu controle. You're happy if you can make people do what you want them to do. Você se sente feliz se consegue fazer as pessoas fazerem o que você quer que façam. But you're unhappy if they won't do what you want them to do. Mas você fica infeliz se você não consegue fazê-las fazer o que você quer. That's the pride of life. Essa é a soberba da vida. And that is idolatry. E isso é idolatria. My friends, Meus in queridos, terms of understanding why we behave badly, em termos de compreendermos por que nos comportamos mal, we won't make progress in the process of sanctification nós não faremos progresso no processo da santificação until we're willing to look at ourselves biblically. até que nós consigamos nos encarar biblicamente. We won't be successful in counseling others and helping them to become like Jesus Nós não seremos bem-sucedidos no aconselhamento e no ajudar as pessoas a se tornarem parecidas com Jesus
if we're not going to use the Bible as our diagnostic statistical manual. Se nós não usarmos a Bíblia como o nosso manual de diagnóstico estatístico. We don't need the world's diagnostic statistical manual. Nós não precisamos do manual de diagnóstico estatístico do mundo. We have one that's much better. Nós temos um que é muito melhor. It's given to us by Almighty God. Foi dado a nós pelo Deus Todo-Poderoso. One of the things that I've found to be very helpful in my own life when I get upset, angry, anxious, when I am sad and miserable, Uma das coisas que eu tenho visto na minha própria vida que me ajuda muito quando eu estou triste, quando eu me sinto mal, quando eu estou irado, quando eu estou desmotivado, is to ask myself, why does that bother you so much? é me perguntar por que é que isso me perturba tanto? And when I strip away all the veneer and all of the rationalizations, E quando eu jogo fora todas as justificativas e racionalizações, I come to the realization that in most cases, eu chego à conclusão que na maioria dos casos it bothers me so much me perturba tanto, because I'm not getting what I want. porque eu não estou obtendo o que eu quero obter. I can't control situations. Eu não consigo controlar as situações. I can't control people. Eu não consigo controlar as pessoas. They don't and they won't do what I want them to do. Elas não fazem e não estão a fim de fazer o que eu quero que elas façam. Now my desire may be a legitimate desire, O meu desejo pode até ser um desejo legítimo, but I'm not willing to allow God to handle the situation. mas eu não permito que Deus cuide da situação. I want to take control and make it happen. In other words, I want to play God. Eu quero assumir o controle, eu quero fazer com que a coisa aconteça. Em outras palavras, eu quero ser Deus. And that is sin. E isso é pecado. I can't do God's job and I shouldn't even try. Eu não consigo exercer o papel de Deus e eu nem deveria tentar fazer isso. But blessed is the man Mas bem-aventurado é o homem who trusts in the Lord que confia no Senhor, and whose trust is the Lord. em cuja confiança é o Senhor. He will be like a tree planted by the rivers of water. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. His leaf will not wither. A sua folha não murcha. He will not be anxious in a year of drought. Ele não estará ansioso na época da seca. And whatever he does will prosper in the way that God wants it to prosper. E tudo que ele fizer prosperará como Deus quer que prospere. We've got to get out of the God business Nós temos que sair desse negócio de tentar ser Deus. and let God be God. E temos que deixar Deus ser Deus. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you for your clear word. Pai Celeste, muito obrigado por a tua palavra que é tão clara. It's a lamp to our feet and a light to our path. É uma lâmpada para o nosso caminho, é luz para nossos pés. Your word says faith comes by hearing and hearing by the word of God. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Your word says that we're sanctified by the word of truth. A tua palavra diz que nós somos santificados pela palavra da verdade. Help us to come to your word with a humble, submissive spirit. Ajuda-nos a nos aproximarmos da tua palavra com um espírito submisso e humilde, To receive with all readiness of mind the scriptures. para recebermos com toda prontidão de mente as Escrituras, To search the scriptures to see if these things are so. para buscarmos nas Escrituras e percebermos se as coisas realmente são assim. Convict us where we need to be convicted. Traz-nos convicção, ó Pai, quando nós precisamos de convicção. Help us to repent where we need to repent. Ajuda-nos a nos arrependermos naquilo que precisamos nos arrepender. Help us to be trained and corrected in the way that you want us to be trained and corrected. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos educados e corrigidos naquilo que o Senhor quer que nos sejamos educados e corrigidos. And make us as the people of God adequate E faça com que sejamos, como povo de Deus, pessoas aptas and thoroughly equipped unto every good work. e pessoas completamente capacitadas para toda boa obra, For the praise and glory of our Lord Jesus Christ. para o louvor e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. In his name we pray. Em seu nome nós oramos. Amen. Amém.